Bom dia a todos. Vamos começar essa nova sessão de debate sobre as aulas anteriores. Eu vou começar com as perguntas que recebi da aula de ontem sobre técnicas usadas para a produção de vetores. Bom, tem uma pergunta da Renata, que é a seguinte: quais são os principais ensaios de pureza e impureza para a obtenção dos plasmídeos? Quais controles importantes a serem avaliados? Para fazer um ensaio de MOI é necessário que o tipo celular seja o mais próximo do tipo celular-alvo. Por exemplo, se esse ensaio for realizado numa célula REC, por exemplo, quais são os problemas? Ok. Vamos lá. Ensaios para pureza e impureza para a obtenção de plasmídeos. Quais, né? Olha, isso eu diria que eu tive uma experiência própria interessante. Isso acho que foi 2005, 2006, mais ou menos, na época que a Anvisa ainda não estava falando sobre terapia gênica. Aí eu produzi o plasmídio para ensaio clínico. Então, eu me baseei em coisas que tinham do FDA e do EMA, né? Então, é basicamente o seguinte: quais pontos que você tem que olhar? Como você está produzindo plasmídio a partir das células bacterianas, então, em termos de grau de pureza e impureza, particularmente, você tem que olhar todos os componentes que fazem parte da bactéria. Ou seja, quanto genoma bacteriana tem, questão do proteínas bacterianas, LPS, por exemplo, que é grande problema, né? Quando você trabalha com bactéria, ou seja, todo componente bacteriano precisa ser quantificado para justificar que tem ou não tem, mas se tiver, qual quantidade, sempre seguindo aquele padrão, ok? Relação ao moer, ou seja, que tipo de célula que nós devemos utilizar para determinar moer? Normalmente, baseando na minha experiência na Anvisa com esses processos, muitas fabricantes têm usado o que é usado na literatura, ou seja, nos ensaios de bancada, né? Isso facilita muito porque são linhas de celular muito bem estabelecidas, tem valor de referência, entende? Mas se você está direcionando o seu vetor para um tipo celular específico, a gente sabe que MOI varia muito de tipo celular para celular, entende? Então, o que pode ser, por exemplo, um MOI necessário para infectar REC? Vamos precisar de 10 MOI, mas para neurônio pode ser já tipo 1000 vezes maior. Ou seja, tem uma variação muito grande, entende? Por quê? Número de vectores, o número de vírus necessário para infectar uma célula, isso tem uma variação enorme. Tem questão de tropismo, interação, seu microambiente, assim por diante, entende? Então, usar uma linhagem celular é começo, mas se puder utilizar uma linhagem celular mais próximo ao alvo, isso certamente, não somente para a avaliação nossa, mas para a empresa também é importante, entende? Ou seja, fazer estudo de eficácia in vitro. O que está acontecendo hoje cada vez mais? Porque uma das justificativas das empresas é que é difícil obter algumas linhas celulares, por exemplo, neurônio, entende? Mas hoje, com essa tecnologia IPS, você pode produzir, entende? Do próprio paciente. Então, é isso que está acontecendo num ritmo bastante acelerado. Posso fazer uma colocação? Claro. Pode falar, Ilana. Tá. Com relação ao MOI, o que eu vejo tem muito a ver com os batches de produção. Então, os batches de produção, eles ainda são diferentes. Então, o fato de você ter um ensaio in vitro que é mais controlado, é uma forma de mostrar que um batch é muito semelhante ao outro quanto a partículas infecciosas. Agora, pensando no ensaio clínico, como o Sang falou, é muito difícil a gente ter uma linhagem celular que seja realmente representativa, né, do tecido. Então, eu acho que o MOI aí, nesse caso, é muito mais para o controle de produção, para mostrar a reprodutibilidade que você está tendo no segundo batch, no terceiro batch, a mesma quantidade de partículas infecciosas, que é o que você vê no ensaio de MOI. Né? Porque dependendo do tipo de célula, você vai usar uma quantidade de vetor diferente. Então,
ele não tem muito a ver realmente com a aplicabilidade, mas mais com o batch de produção. Fala então da Hilda aí do professor Sang também. Eu queria que se vocês pudessem esclarecer, né, o que é por exemplo, onde para mim eu tenho um pouco de dúvida. No desenvolvimento, né? Quando que você vai fazer esse ensaio, né? E o que ele tem em termos de impacto mesmo? Realmente eu fiquei um pouco na dúvida, né? Dentro de um desenvolvimento, quando que você faz? Acho que a Hilda clareou um pouco, que é para você ter essa consistência aí dos seus lotes. Então, você teoricamente faria isso lote a lote? E qual que é a utilidade dele, né? E ele vamos dizer assim, você teria que fazer sempre ou não? Você pode fazer uma vez, né? E depois você ir refazendo. Eu queria entender um pouquinho melhor o que ele avalia, né? E a importância dele. E aproveitar, assim, né, porque realmente é um tema interessante, e eu fiquei realmente lendo, né, e ouvindo vocês na aula, realmente é uma questão importante. Quando a gente está falando, assim, eu relacionei muito com a farmacotécnica, né, quando você vai definir dosagem, né, não do ponto de vista clínico, mas a gramagem, né, o quantitativo de molécula por volume, né? Então, eu relacionei muito essa técnica que vocês colocaram do MOI aí com a quantitativo de partículas virais por volume para atingir... Então, claro que tem a ver com a questão clínica, né? É muito importante nós desenvolver a clínica. Eu queria saber, assim, no ponto de vista farmacotécnico ou da técnica de produção desses lotes que eu preciso. Em cada vial, em cada administração, eu preciso de ter tantas partículas virais por volume, né? Isso é fundamental, a gente viu aqui nas aulas que vocês colocaram, apesar de estar falando de um produto injetável, às vezes até de administração em loco, mas é importante saber quantos vírus eu tenho que garantir, né, naquela administração, os vírus que vão ser capazes de, né, transduzir, sei lá, aquelas células daquele sítio ali que eu quero trabalhar. Então, eu falei assim, gente, eu sei que na farmacotécnica é muito complexo, né, a produção, você garantir que todo lote, ou toda, não só o lote, mas todo invase, eu vou ter números de moléculas por volume adequado. Então, tem técnicas sofisticadas para isso, para estabelecer isso. Então, eu entendi, talvez esse MOE seja uma oportunidade de você estudar isso, e que técnica que pode garantir, porque eu não vou fazer testagem de todos os vials, né? Eu faço... Então, que técnica se usa para garantir que todos os invases vão ter a mesma quantidade de número de partículas, né, por volume? E uma ideia, assim, na hora que ela falou, me lembrou um pouco isso, que eu sei que isso é muito complexo do ponto de vista de medicamento molécula. Imagina um vírus. Ok. Acho que na aula de ontem eu comentei como é importante você quantificar vetores em várias formas, né? Pode não. Geralmente recomenda você quantificar o vector, ou seja, no caso, estamos falando de vector viral, correto? Você quantificar através de ELISA, por exemplo, para ver como que, olhando especificamente alguma proteína capsídica, ok? Então, você vai quantificar qual quantidade total de capsídeo tem, seja capsídeo vazio ou cheio. Segundo, você também deve olhar quanto ao genoma, em cópias do genoma. Isso vai te dar mais precisamente realmente o quanto dessas partículas virais está carregando o genoma do interesse, entende? E a terceira parte é determinar o MOE. Então, essas três partes são importantes para você acompanhar sempre, entende? Porque cada um deles vai te dar uma informação, ok? Ou seja, quantos da sua amostra, quantos deles realmente têm o genoma viral e outros não têm. Por que isso é informação importante? No caso de, por exemplo, o vector adenoviral, que é um vector extremamente imunogênico, entende? Se você tiver muito mais cápsulas virais sem genoma viral, o que acontece? Você está provocando muito mais reação inflamatória do que efeito terapêutico. Então, já teve alguns casos clássicos onde um paciente chegou a falecer, mas isso tem outras
detalhes a mais, basicamente, o paciente faleceu porque injetou uma quantidade muito grande do vetor adenoviral, acabou tendo uma reação inflamatória violenta e o paciente faleceu em poucos dias. É um caso clássico, não quero comentar porque é um cientista muito bem conhecido mundialmente, mas ele reconheceu, depois sofreu uma série de penalidades, mas enfim. Então, como eu sempre digo, esses 3 parâmetros são importantes para você acompanhar sempre. Ok. Não sei se Hilda tem alguma coisa a comentar. Juan, É só, Franciele? se dando uma continuidade, o que o João falou de testagem de lote, né? O que eu já, então assim, normalmente eles pensando em grande produção, né, que parte de 100 litros, 200 litros, né, e até mesmo, por exemplo, eu vi recentemente uma palestra de whole butter, né, aquelas que são umas produções menores, o que eles fazem é lá na etapa final, eles juntam todas as produções para terem bastante vetor, né? Então, dali, eles fazem a diluição com o eluente, né, onde o vetor vai estar, que é o que vai ser administrado, solução salina, enfim, tem algumas soluções, né, que podem ser diluídas, e dali, né, é envasado, e alguns desses vials são selecionados para fazer esses testes, para garantir essa homogeneidade. Né? Então, hoje é muito comum usar substâncias para que as partículas elas não se agreguem, porque essa agregação pode fazer com que os vials tenham diferença. Né? Então, o que eu já vi fazerem é que dentro do volume que é produzido, que é uma questão ainda, que é uma coisa que eu ainda não consegui descobrir, dessas grandes produções, qual é o volume final que eles invasam, assim, eu procurei saber e ainda não tive esse número, mas o que eu sei é que, no momento que eles invasam, alguns desses vials são selecionados e esses testes são feitos. E todos eles são importantes, né? Como o professor Sang falou. Partícula vazia, partícula cheia, genoma viral, infectividade. Infectividade nem sempre a gente vê, porque muitas vezes os ensaios in vitro, se eles usam o mesmo lote, eles mostram expressão, né? E mostra a quantidade de partícula vazia e partícula cheia. Então, isso aí já dá uma noção da pureza do que se tem ali, que ele é capaz de produzir uma quantidade de proteína em vivo. Né? De novo, como in vitro é muito longe, o in vitro não é, eu acho que ele não é uma exigência do FDA. Da mesma forma como a questão de inserção, dos testes de inserção no genoma para a AAV ainda não é exigência, mesmo com todas as demonstrações que estão acontecendo na literatura. Bom, tem bastante pergunta, eu vou colocar algumas perguntas para nos debater. A Melina Kumoto faz uma pergunta que é a seguinte: poderia falar um pouco mais sobre as células produtoras de retrovírus? Quais suas características? Quais as modificações genéticas que elas possuem? Bom, retrovírus, imagino que você está falando sobre o oncorretrovírus, que eu falei ontem, que quando falamos de família retrovirida, tem 2 vetores bastante usados, 2 tipos de vírus, né? Que é o gamma-retrovírus e outro do lentivírus. No caso de célula produtora de vírus, do oncovírus, oncorretrovírus, é o seguinte: quando começou a história de terapia gênica, o primeiro ensaio clínico de terapia gênica foi provado em 1990 nos Estados Unidos. Quer dizer, mundialmente, né? Isso aconteceu nos Estados Unidos. E a primeira doença alvo foi a imunodeficiência severa combinada, causada pela deficiência do gene ADA, adenosina deaminase. Para essa terapia, que então eles usaram um vetor retroviral. Daí em diante, o vetor retroviral ficou muito assim famoso no sentido porque eles viram todas as características interessantes para a produção de vetores, vetor retroviral, que é de uma forma bastante simples, entre aspas, ou seja, uma vez que você estabelece a linhagem celular, você mantém essa célula congelada, quando descongela, basta pegar sobrenadante e purificar. Ou seja, é uma fábrica de vírus, né? Okay? Quais características tem? Primeiras linhagens usadas para essa finalidade era basicamente linhagem fibroblasto burino, chamado NH3C3. Essas células foram modificadas geneticamente, carregando os genes
do retrovírus. São aqueles 3 genes, né? GAG, POU, ENVI, entende? É importante que essa célula produtora não pode produzir, obviamente, o vetor retroviral de replicação competente. Por isso que eles, então, promoveram a deleção daquela sequência que leva à formação de cápsula viral, chama PSI, entende? Então, vai fazer todas as características para a questão da produção do vírus, replicação competente e outras coisas aí. Mas essa célula evolui ao longo do tempo bastante. Por quê? Como acontece recombinação dentro da célula, isso tem possibilidade sempre de gerar algum vírus replicação competente, entende? Então, hoje, passado mais ou menos 30 anos desde esses primeiros estudos, hoje tem várias linhagens celulares usadas na pesquisa, as empresas também criaram próprias linhagens, então é meio difícil falar que tipo de linhagem é mais usado, porque isso depende de cada fabricante, ok? Tá. Talvez, acho que essa questão pode ser debatida aqui. Em produção industrial de terapia gênica, qual o volume médio para a produção de lotes de vetores virais? A pergunta da Letícia Fila. Acho que é uma coisa que a Hilda comentou agora há pouco, talvez pode falar um pouco mais para responder especificamente para a Letícia. Então, como eu vi essas perguntas ontem, eu fui procurar, porque isso é realmente um ponto que eu não sei te dizer de volume. Porque se a gente olha todos os centros de produção, então, assim, até retomei várias palestras que eu assisti no congresso que foi agora, da Sociedade Americana de Terapia Celular e Gênica, eles falam sempre em quantidade de vetor que eles conseguem. Então, hoje, por exemplo, o iCelis, que é um dos bioreatores de maior volume, né, de 200 litros, né, eles conseguiram até 10 a 17 partículas. Agora, isso enquanto volume não é dito. Então, eu não sei dizer do volume inicial que eles partem, qual é o volume final. Eu acho que, eu imagino que isso seja pelo seguinte fato: dependendo do tipo para que aplicação vai ser, então, para quantas partículas virais que vão ser aplicadas, o invase já é feito nesse número, né? Ou então muito próximo, caso precise diluir. Então, eu acho que esse volume acaba variando com a quantidade de partícula que vai ser envasada para o ensaio clínico determinado, porque eles ainda são produzidos direcionados, né? Então, por exemplo, um centro de produção de grande porte, né, ele normalmente consegue produzir no máximo 28 batches de AV por ano. Então, ainda é limitado, então ainda não é assim em tão larga escala que tem exatamente um volume e uma quantidade de partícula. Eu acho que isso acaba variando do ensaio para que ele vai ser direcionado, né? Então, esse número não consta em nenhum lugar. Eu não sei dizer o volume. Então, eu sei o volume de partida, mas eu não sei o volume final. Agora, em baixa escala, a gente pode tentar fazer um cálculo. Em baixa escala, quando a gente parte de um cell factory de 10 camadas, que a gente usa 1,5 litro, a gente tem um volume final de 500 microlitros, em torno de 10 a 12, 10 a 13 partículas virais, muito bem estabelecido em vários locais que fazem em nível de pesquisa ainda, né? Então, a gente pode tentar escalonar isso em volume, mas é o máximo de informação que eu sei dar. Assim, já fiz essa pergunta para empresas e nunca obtive uma resposta de volume mesmo. Hilda, um pouquinho da experiência prática, assim, de processos que já chegaram para a gente, chegaram tanto processos bem artesanais mesmo, com a quantidade de produção por lote de 4 litros, por exemplo, nesses frascos rolantes, né? E também já chegaram produtos numa escala maior, onde 3 sublotes de iCells de 200 litros, eles foram unidos para formar um lote de 600. Mas aí depois isso era concentrado e tal, né, para atingir aquela quantidade de genoma alvo, né?
Mas, assim, a produção total, a máxima que eu já vi foi de 600 litros, que eles juntaram 3 sublotes, né? Uhum. Não sei se isso ajuda, se responde um pouco, mas é bem variável. Não dá para Mas saber o volume 600 final. litros é a partida. Exatamente, mas eles não falam... Eles não falam o final, esse é o ponto. A partida a gente sabe, porque a gente sabe o quanto que cabe em cada um dos bioreatores, né? E a maioria a gente não consegue usar metade. Os novos que são feitos para terapia, para produção de vetor viral, tem que ser usado no volume. Então, o máximo, né? O que é mais usado é esse de 200 litros. Né? Então, eles escondem. Então, a gente sabe a partida, mas o final, eu realmente não sei qual é esse volume final. Pois é, o máximo que eu já vi foi juntar 3 sublotes para formar 600 litros e depois diminuir. E depois, exatamente, depois faz o processamento. Então, assim, para cada empresa, eles fazem isso até de formas diferentes. Então, enfim, algumas que eu vi, eles fazem o primeiro processamento de clearance, então tirar o material celular, né? Usar DNase, que agora existem 2 tipos principais, que eles tiram o material. Aí, antes de fazer o processo final, né? Aí eles juntam os batches e fazem toda, né, a parte de filtradiálises, filtrações, enfim. Então, cada empresa acaba fazendo isso de uma forma diferente. Né? Ainda não existe um processo padrão. Pois é, o resultado final dessas diafiltrações, né, finais aí, é que realmente é mais complicado, porque eles não... na documentação não vem o tamanho do lote final, né? Só vem esses dados mesmo os dados fisicoquímicos, né? De quantidade de partícula e tal, mas é nesse sentido que não acabei não contribuindo muito, mas o máximo que a gente recebeu foi isso mesmo. É o máximo que é mostrado, assim. Enfim, eu também não sei essa informação. Tá. Tem algumas perguntas sobre aula de ontem. Oi, Ana. Só fazer também só um comentário, como é interessante nessa fala do lote, só porque realmente é muito interessante, porque todos eles são pelo menos os que foram recentemente aprovados para doenças raras, né? E aí foi bem interessante o quanto o lote dura, né, João? Recentemente a gente teve aí uso, né, uso, né, do Luxturna, né, que já ocorreu após a aprovação, e o lote dele tinha sido produzido quando, João? Só lembrando aqui, ele estava, inclusive, 2017, a gente acelerou. parece. 2017, 2018, não lembro. Sei que esse lote durou até agora, e era um lote só. Gente... Então. Se o paciente, se a gente não conseguisse, inclusive, a gente fez todo um processo, né, de acelerar a importação e tudo, senão o paciente só poderia receber, né, o produto, sei lá, daqui 6 meses, né? Então, assim, para ver o quanto que realmente um lote dura, porque realmente é para doença rara, né? Então... e nesse caso, Renata, você lembra? Né? Que é o mesmo lote que foi registrado nos Estados Unidos, na Europa, acho que no Japão, não lembro, outros países, e que foi registrado no Brasil. Eu falei, não, beleza, com esse tanto de país, já deve ter feito outros lotes e tudo. Não, era a mesma produção aprovada e vai acabar agora, parece, né? Vai finalizar agora, finalzinho de maio agora. Finalzinho de maio finalizou esse lote. Vai começar uma produção, em agosto começa de novo a distribuição. Na qualidade deles, eles falavam mesmo que era talvez um lote por ano de produção, assim, às vezes até menos. Bem artesanal. Ok, eu vou responder algumas perguntas sobre a aula de ontem, bem pontualmente. A Melina pergunta por que a forma superenovelada do plasmídio é indesejável. Pelo contrário, a forma superenovelada do plasmídio é desejável, porque, como eu falei ontem, essa forma superenovelada é a forma compacta do plasmídio que consegue, então, entrar na célula, ou seja, leva à transfecção, ok? Seguindo essa parte aí, a Renata pergunta qual a diferença entre transfecção e transdução. Transfecção é um termo usado para quando você usa vetor não viral e você quer introduzir na célula essa transferência gênica, chama transfecção. Quando fala transdução, se refere ao uso do vetor viral, ok? Aí o João também está perguntando sobre a questão do plasmídio. Com relação à produção comercial de produto de terapia gênica, vocês consideram a mudança do plasmídio como uma etapa crítica? E se sim, quais testes deveriam ser explorados para
esta mudança? Não, certamente, mudança de plasmídio, vector, isso é, inclusive, isso é domínio, provavelmente, do patente da empresa. Então, acho que mudar o plasmídio, o vector, vai ser difícil aí, porque aí está desfazendo sua propriedade, né? Doutor Sang, nesse contexto, vamos supor que uma outra pergunta sobre isso também, que vai acontecer muito com a gente agora. Depois que se registra o produto, as mudanças vão acontecendo, né? Por exemplo, a gente tem um plasmídio de uma empresa, que é, vamos supor, a empresa que faz a formulação final, que faz o produto acabado, ela usa vários insumos, né? Materiais de partidas e tal. Um dos materiais de partidas é o plasmídio, talvez esse plasmídio lá na produção do vetor, talvez ela faz uma terceirização, compra o vetor, enfim, aquelas bagunças que essas empresas fazem, né, na produção, elas usam várias fontes aí dos processos. Por exemplo, então ele tem um plasmídio caracterizado, X, de uma empresa que forneceu. E aí agora ele quer comprar um outro plasmídio de uma outra empresa. Deve ser a mesma caracterização, obviamente. Esse tipo de situação, essa mudança, ela é crítica, entende? Claro que, entendeu? Eu estou querendo chegar nesse ponto. Eu entendi que o senhor colocou a questão do plasmídio, claro, mas se ele usa talvez o mesmo plasmídio de uma outra empresa, né? A mesma caracterização, mas de uma outra empresa. É importante essa mudança? O que a gente precisa ficar atento quando acontece esse tipo de mudança? Porque eu acho que são duas coisas que você está colocando, né? De um lado, plasmídio em si, ou seja, você estava usando plasmídio tipo A, que expressa um gene. Agora, outro fabricante fez coisa semelhante a um plasmídio, que expressa o mesmo produto, mas um construtor diferente. Aí sim você tem que avaliar, realmente tem que validar mesmo, porque são moléculas diferentes, entende? Embora Perfeito. ambos expressam o mesmo gene, mas isso é diferente, entende? Eu diria que geralmente a empresa não faria isso, porque aí dá um trabalhão para você revalidar, entende? Agora, Tá. outra questão que você colocou em termos de o procedimento de produção. Aí seguiria todo aquele padrão de análise que vocês fazem, questão de impureza, questão de identidade, aquela Entendi. coisa toda aí, ok? Tá bom, obrigado. E tinha mais uma pergunta? Bom, questão acho que a Renata que perguntou sobre atividade. Para que serve a benzonase? Os limites devem ser controlados? Existe um limite de aceitação? Tá, ok. Benzonase são nucleases que têm uma atividade muito ampla, corta tanto DNA de fita dupla, fita simples, entende? Então, o que acontece? Quando você produz o vector viral, por exemplo, adenoassociado, e você quer, durante o processo de produção, você transfecta as células produto de vírus com plasmídio, né? Então, para eliminar todos esses plasmídios que não entraram e também DNA que a própria célula tem, que você usa então benzonase. Então, supostamente, DNA, o ácido nucleico que vai ter, aqueles foram protegidos pela capsídeo daquele vetor viral, entende? Essa é a finalidade do uso da benzonase. Qual é o limite? Bom, se você olhar nesses processos que nós analisamos, eles colocaram limite, mas ainda não vi um limite de detecção, quer dizer, quantidade mínima que pode conter, entende? Isso é muito subjetivo. Mesma coisa, respondendo uma outra pergunta que eu vi, qual é o limite de, quer dizer, concentração de plasmídio supercólico tem que ter numa amostra? Também não tem alguma regra para falar que tem que ter tanto. Mas, em média, eu tenho visto que se recomenda-se mais de 80%. Mas, na minha opinião, no bancário, no laboratório, a Hilda já se cabeça, porque sabe que a gente quer mais do que isso, entende? Você consegue realmente ter mais de 90%. Mas por que a empresa coloca 80%? Porque é diferente de em pequena escala bancada, mas quando você está produzindo aquele fermentador de, sei lá, 500 litros, eles querem produzir grande quase de uma vez só e guardar e vender por 5, 10 anos, entre aspas, estou brincando, né? 5, 10 anos é muito tempo, mas enfim. Mas quando você faz uma escala muito grande, aí, assim, a chance de você quebrar uma das fita dupla e daí desfazer supercódigo é grande. Então, acaba diminuindo esse limite para, então, de 80% aí. Ok?
Aí está perguntando, o Dr. Juan, poderia falar um pouco sobre seu entendimento de forma geral sobre quais itens de segurança seriam imprescindíveis a serem monitorados nos ensaios clínicos com produtos de terapia gênica? Ok. Muito bom. É exatamente isso que a gente vai conversar às 10h30, né? Então, se a gente aguardar até lá, a gente pode ter mais tempo para que a gente possa discutir. São inúmeras etapas a serem vistas do ponto de vista clínico. Então, se a gente esperar um pouquinho, a gente vai poder discutir isso na parte da discussão do dossiê, na parte clínica, tá bom? Ok. A Melina pergunta, a célula empacotadora, por exemplo, REC293, geralmente é transfectado com 3 plasmídios, sendo um deles o plasmídio que contém o gene de interesse. Como garantir que esse plasmídio que contém o gene de interesse irá ser inserido dentro do capsídeo, em vez de ir para o núcleo e ser transcrito e traduzido na proteína que ele codifica? Talvez a Hilda pode falar sobre sua experiência na produção do vetor adeno associado, né? Desculpa, foi a pergunta da Renata? Não, da Belina, diz o seguinte, a célula empacotadora geralmente é transfectada com 13 plasmídios, que não necessariamente, mas Sim. sendo um deles o plasmídio que contém o gene de interesse. Como garantir que esse plasmídio que contém o gene de interesse irá ser inserido dentro do capsídeo, em vez de ir para o núcleo e ser transcrito e traduzido na proteína que ele codifica? Bem, então, essa questão de usar 3 plasmídios é uma facilidade com relação à troca de capsídeo, né? Tem muitos locais de produção que usam 2 ainda, né? Mas a facilidade de usar 3 é simplesmente essa, né? Como garantir que esse plasmídio que contém o gene de interesse será ser inserido dentro do capsídeo, em vez de ir para o núcleo e ser transcrito e traduzido? Ele é transcrito e traduzido também. Então, por exemplo, a gente vê que célula REC293 que a gente produz GFP, por exemplo, vetor de GFP, a gente vê que a célula, o nosso batch de produção fica verdinho, né? Então, também produz. A questão é que ele está justamente entre a sequência ITR. Essa sequência ITR ela é importante justamente porque ela é reconhecida e é encapsulado, né? Então, daí a importância de ter essas sequências flanqueando, né, o genoma de interesse, mas acontece também, vai para o núcleo, né? Então, eu acho que aí um ponto importante é saber a estequiometria. Então, todos esses centros de produção, eles fazem esse trabalho. Nem sempre eles apresentam isso quando vão apresentar um pedido, né, de aprovação, mas se a gente pedir, certamente eles vão ter essas informações. Eles fizeram um estudo de estequiometria para saber a quantidade de cada um deles. Então, se é 2 plasmídios, a estequiometria é diferente de 3 plasmídios, porque tem que ter a quantidade, como o tamanho varia, eles têm que ter a mesma quantidade, produzir a mesma quantidade de material. Então, por exemplo, precisa, da mesma forma que eu estou colocando ali uma quantidade X de genoma para ser empacotado, eu preciso que as proteínas que vão ser empacotadas sejam sintetizadas para empacotar tudo aquilo, né? Então, existe essa estequiometria, então tudo isso é testado no momento antes da produção, então, para levar isso para grande porte, né? Isso é primeiro testado em pequeno porte. Acho que eu já respondi a pergunta, né? Sim, sim. A Fernanda Pires pergunta, e essa estabilidade? As empresas conseguem comprovar mais de 36 meses através de estudos de longa duração? Talvez o Francel pode comentar sua experiência de análise de tantos processos aí. Então, até hoje, o máximo que já houve comprovação por testabilidade foram 18 meses. A gente não teve, pelo menos até agora, a gente não teve um produto que comprovasse essa estabilidade por mais de 18 meses. 36 eu não cheguei a ver, não. O normal é isso, né? Inicialmente, eles enviam para a gente com 12 meses,
e depois fazem uma extensão para 18 meses. É o normal, assim, pelo menos é o padrão que aconteceu até agora. Mas 36 não. Não que eu tenha visto, né? Claro. Ok. O João fez uma pergunta super interessante, que é o seguinte: em tratamentos prolongados, é importante que a sequência viral permaneça nas células transduzidas. Em caso de vectores não integrativos, qual a perspectiva dessa manutenção em situações de divisão celular? Sim, quando o vector não é integrado, com a divisão celular, você perde. O que acontece com o plasmídio, por exemplo. Mesmo os vetores não integrados, como adenoassociado, né? Então, agora, por outro lado, se você olhar o uso do vetor adenoassociado, como os Zolgensma, por exemplo, eles injetam no lugar onde células não se dividem. Por isso que você vê efeito de longa duração, mesmo não sendo integrativo, tá bom? E outra coisa importante lembrar que, quando falamos de vetor de plasmídio, a gente acha que os vetores de plasmídio não são integrativos, não é verdade. Você pode modificar plasmídio de tal maneira que seja integrado. Um desses casos típicos é chamado vetor de nome, chama Sleeping Beauty, ou seja, Bela Adormecida. Eu gosto muito, o nome é muito chamativo, porque foi feito a partir de peixes que encontraram fóssil, né? Aí fizeram uma série de modificações através de mutação sítio dirigido, tentando criar como teria sido anteriormente. Aí viram que realmente esse gene, esse plasmídio, conseguiu voltar a ter atividade. Por isso que deram esse nome de Bela Adormecida, como se fosse estava dormindo, mas conseguiu, alguém beijou lá e acordou, entende? Esse plasmídio, na verdade, transposon, entende? Com transposase, são plasmídios, de um lado transposase, outro vetor plasmidial, contém o seu gene de interesse, mas com sequência reconhecida por transposase, isso integra no genoma da célula hospedeira. Tá? Mas, seguindo esse raciocínio, hoje eu diria que tem pelo menos 3, assim, desse tipo de plasmídios integrativos que estão funcionando muito bem, tanto indo muito bem nos ensaios clínicos, ok? Então, só para enfatizando, plasmídio, vetor plasmídio, não necessariamente não integrativo, mas você pode transformar isso em vetor integrativo. Doutor Sang, essa discussão a gente até fez muito com o senhor, porque é uma dúvida que aparece bastante. Por exemplo, todo mundo aqui estudou um pouco, algumas informações, obviamente esse dossiê foi repartido, informações desse vetor adeno-associado, né, para hemofilia. E aquela questão que ele fica na forma epissomal e tudo mais. Uma das grandes questões que a gente tinha, essa discussão feita com o senhor e com a Câmara Técnica em geral, era essa, né? O hepatócito, ele reproduz muito, né? Faz divisão celular. E aí, como é que ficaria esse vetor, né? Na forma epissomal aí? Com o tempo, se espera que não se tenha mais efeito. E aquelas dúvidas, claro, que o processo está em estudo clínico ainda, a gente não, mas ficou essa dúvida teórica, né? Então, por isso que eu perguntei, que eu acho que pode ser muita dúvida das pessoas também, né? Não, certamente, isso é um ponto que precisa ser lembrado depois, que quando células dividem e o vetor não é integrado, naturalmente sofre efeito de diluição. Agora, quanto aos vetores integrados, também não quer dizer que vai expressar forever. Por quê? Sempre vai sofrer aquelas alterações que acontecem nas células normais, por exemplo, efeito epigenético, por exemplo, ou seja, silenciamento por metilação, aquela coisa toda, entende? Então, nem sempre é tudo ou nada, entende? Tem que olhar caso a caso aí. Eu não sei, gente, só complementando essa discussão que o doutor falou, a gente sempre fica nessa dúvida, né? Nesse caso, por exemplo, né? Aí eu acho que um pouco na linha do que a gente vinha conversando antes de entrar na discussão com todo mundo, da gente sempre fazer um pouco essa avaliação de acordo com a característica, né? Por exemplo, do vetor. Nesse caso, aí a Hilda talvez possa complementar também, nesse caso, né? Seria, vamos dizer assim, desejável eu ter estudos em modelos pré-clínicos, porque, como o João falou, né, o fígado né, tem células que estão se dividindo sempre. Nesse caso, seria desejável que eu tivesse
modelos pré-clínicos que me dessem visão, né, vamos dizer assim, que me dessem pelo menos uma avaliação de como que vai ficar essa eficácia a longo prazo. Quais as limitações, por exemplo, de um modelo animal que vai estudar, né, terapêutica com hemofilia? Eu acho que também, acho que a gente já vai puxando um pouco para a discussão mais para frente, mas assim, inclusive teve um debate, acho que o professor Sang também me mandou, né, de um produto que estava para ser registrado numa aprovação acelerada para hemofilia lá nos Estados Unidos, e acabou que eles tiveram que ter mais prazo para acompanhamento e monitoramento antes do registro. Então, assim, o FDA se posicionou, não, a gente não entende que nesse momento vocês têm essas informações suficientes para suportar um registro e uma aprovação, você deve continuar esse estudo clínico, né, para que possa registrar. Então, eu acho que a gente também tem que ter essa visão aqui, né, trabalhando um pouco nesse cenário de ser regulador, no sentido da gente também ponderar isso. Eu deveria, nesse caso, apertar mais também de avaliar estudos não clínicos com modelos que me dessem uma visão aí mais de longo prazo da eficácia desse transgene aí, né, produzindo os fatores no longo prazo? Ok, talvez o Juan poderia comentar um pouco sobre a experiência clínica, né? O que você acha? Deixa eu fazer 2 comentários em relação a essa questão que a Renata levantou. É muito interessante. Primeiro, esse transgene ele foi descoberto em um paciente ao acaso. Então, tudo começa com uma complicação clínica de um indivíduo que, na verdade, ele sofreu uma trombose profunda e, ao estudarem esse indivíduo, observaram que era um ganho de função que essa mutação levava e aumentou a capacidade da atividade de coagulação em mais de 150%. Então, foi a partir desse caso específico, de um rapaz de 20 anos, que eles começaram a estudar e que é o modelo atual desse vetor. Então, esse vetor ele está todo modificado do ponto de vista do transgênio para ter uma atividade maior do que seria o gene selvagem. Então, é daí que surge toda a história. E como talvez vocês puderam ler no dossiê não clínico, os experimentos iniciais nos camundongos neonatos produziu carcinoma hepático. Em 2 experimentos vindo dos modelos animais, era evidente a complicação com o carcinoma hepático, que posteriormente, por modificações, inclusive do cassete, de todas as questões técnicas envolvendo o vetor, não se observou-se nos modelos animais, como nos cães adultos, nos macacos e nos indivíduos na fase clínica em que o vetor foi utilizado. Então, sempre, obviamente, tendo esse histórico em questão, nós não podemos subestimar, mesmo com todo o grau de segurança, a possibilidade desses eventos em humano. Não tem dúvida nenhuma. Eu ficaria extremamente cuidadoso, mesmo que os protocolos confirmem e citem e concluem que, pelo menos na carcinogênese, não há risco maior. Ok. Ótimo. Nessa questão, eu queria comentar 2 coisas bem pontualmente. A Renata falou sobre eficácia e modelo animal, né? O problema não é problema, modelo animal é a solução, mas ao mesmo tempo problema sempre, né? A gente usa essa palavra modelo porque não é próprio, entende? Então, sempre vai ser diferente. A questão, claro, que a gente tentar escolher um modelo mais próximo, mas nunca o camundongo vai ser igual ao ser humano, não somente diferente de tamanho, mas, claro, toda a fisiologia é diferente, entende? Então,
A gente sempre tem que estar atento aos resultados que vai obter usando o modelo animal, quanto isso reflete realmente a doença patológica humana. Quanto à eficácia, pontualmente, se você usou o Gensma, vamos supor, né? Ou administrou, então, teoricamente, vai expressar um X nível de expressão gênica. E a pergunta é, qual é o nível de expressão suficiente para provocar efeito terapêutico? Isso, ao longo do tempo, certamente vai variar, entende? Então, qual é o limite? Esse tipo de estudo, claro, o pessoal faz usando o modelo animal e não um paciente, porque isso, para você fazer isso, você tem que usar um método extremamente invasivo, entende? Então, tem limitações para isso que a gente usa modelos, tanto modelo celular, modelo animal, mas a gente tem que estar ciente de que tem uma enorme limitação aí, né? Aqui tem uma pergunta do Paulo Costa, que diz o seguinte: como posso fazer os testes de controle de qualidade e estudo de estabilidade de lotes artesanais, entre aspas, de baixos volumes, produzidos para doenças raras? É possível? O que minimamente deve ser considerado? Eu acho que a Franciele já tem experiência, eu tenho minha, claro, opinião, mas eu gostaria que a Franciele começasse, depois Hilda também pode comentar, talvez Renata também depois. Pode repetir, professor? Seguinte, o Paulo diz o seguinte: no caso de doenças raras, tá bom? Como pode-se fazer os testes de controle de qualidade, estudo de estabilidade de lotes artesanais de baixos volumes produzidos para doenças raras? É possível? Eita! É. Ai, meu Deus. Bom, Estabilidade para... eu vou começar, então, aí depois complementa. Ah, pronto. É, Eu também tenho uma consideração aqui. ok, então, Renata, pode falar. Bom, gente, para mim depende. Aí, nesse caso, para produto de terapia gênica em vivo, né, que são esses lotes, que eu acho que é o que a gente está discutindo, a produção que eu acho que lotes artesanais, Paulo, não é adequado falar, porque né, vamos dizer assim, não seria o ideal. É uma produção de lote, né? De qualquer forma, não entendo, não vejo na minha cabeça como artesanal, vai ser uma produção de lote, né, com uma escala menor. E todos esses testes, em especial para produto terapia gênica em vivo, vão ter que ser aplicados independente se a doença é rara ou não, né? No caso da terapia gênica em vivo. Eu não sei se você quis dizer no sentido de terapia gênica ex vivo, de um produto customizado para o paciente. Eu não sei se foi isso, entende? Então, se você quiser complementar. Aqui, Amelina, talvez ele queira dizer em relação ao baixo volume. Oi, Né? Você tem uma restrição de volume, como fazer esses testes, né? Talvez seja isso. Não sei, o Paulo pode esclarecer. Não, bom dia. Só para esclarecer a pergunta, assim, no sentido de você produzir um único lote, como já até foi colocado aí, para fazer a produção de uma doença rara, ponto alto, para poucos pacientes, e aquele lote ainda durar vários tempos, ou seja, um lote muito pequeno, e que você talvez não tenha quantidade de amostras para fazer os testes, né? Principalmente estudo de estabilidade de longa duração. Como é que faz? O que minimamente deve ser considerado? Seria isso. Então, Paulo, agora eu entendi. Obrigada. Bom, em PTA é uma realidade, realmente, a gente ter uma pequena quantidade, assim, até de amostra mesmo para testes, é uma realidade que os guias de PTA, eles contemplam, né? Os guias de boas práticas, por exemplo, de fabricação. Você ter um pequeno volume nem sempre é impeditivo de você ter amostras, mas às vezes é. Então, assim, tem a previsão de uso de material substitutivo, isso dá para ser feito, entendeu? É até utilizado às vezes, né? Você pega um material que representa realmente aquele seu produto, mas ele não é o seu produto, é um material substitutivo que você, no seu desenvolvimento, né, já previu o uso daquele material, então pode ser feito por esse tipo de material também, tá?
Mas até hoje eu não peguei o uso de material substitutivo nesses testes, nem em teste de estabilidade. Sempre teve uma quantidade suficiente para conseguir realizar esses testes, né? Até sou bem curiosa, né, para pegar realmente um teste desse com material substituto, né? Quando você for ver, em terapia gênica até que isso não é um problema tão grande, né? Mas quando a gente começa a trabalhar com terapia celular, principalmente assim, quando você pega material de paciente, que já é um material limitado, aí esse uso de material, ele realmente se torna uma ferramenta bem interessante para poder você conseguir todas as informações que você precisa do seu produto, né, para poder validar os processos, os testes e tal. Pelo menos. Paulo, Tem uma, assim, resposta, para mim, a resposta é bastante, eu diria que é simples, mas obviamente simples, mas eu quero complementação de vocês aí. Acho que não depende se a escala é grande ou pequena, entende? A Anvisa vai olhar com mesmas regras, com mesmas lupas, entende? Ou seja, esse é, na verdade, grande obstáculo de acadêmicos querem fazer ensaios clínicos, porque para você produzir medicamento terapêutico em pequena escala, não difere muito essa pequena escala para grande escala, porque você tem que montar toda aquela aparelhagem dentro do salamina sob condições de MP. Então, não faz muita diferença. E essa é uma experiência própria minha, como eu falei agora há pouco, quando eu planejo fazer ensaio clínico, isso em 20 anos do ano passado, eu consultei uma empresa americana quanto custaria um lote. Não queria, eu falei para ele, não quero muito, eu quero alguns miligramas de plasmídio que eu desenhei. Eu falei assim, para nós não faz muita diferença, porque nosso bioreator vai produzir X quantidade, que custa mais $1 milhão. Mas eu quero um pouco só. Não, mas eu só tenho esse bioreator, entende? Ou seja, é aquilo lá. Agora, por isso que eu montei um sistema pequeno, mas quando olhei todo o procedimento para validação, tem que seguir a mesma regra. Ou seja, não tem uma regra mais simplificada para pequena quantidade, como ele diz, modo artesanal, relação, entende? Porque regra é regra, entende? Esse é o que eu vejo. Não sei se a Renata pode complementar sobre isso. Eu acho que um pouco nessa fala, por isso que eu fiquei na dúvida do artesanal, tá, Paulo? Porque nesse sentido, para a gente, independe, né? O artesanal foi colocado entre aspas, assim. Eu acho que é porque eu coloquei entre aspas para diferenciar a produção dos frascos rolantes ali do bioreator, né? Eu usei. Eu acho aí, Paulo, que na verdade também acho que a questão quando a gente trabalha com terapia gênica em vivo, eu acho mais tranquilo, né? Porque você vai ter condição de fazer esses controles mesmo num lote pequeno, né? Como o professor colocou, todos os controles necessários, você vai ter amostra suficiente para fazer. Quando a gente fala de terapia ex vivo, onde eu tenho uma célula que a gente vai ver, né, a partir de amanhã, eu tenho uma célula geneticamente modificada do próprio paciente, aí eu acho que vai nesse sentido, que a dificuldade de você ter amostras, eu acho que aí a sua fala é perfeita, né? De você ter amostras, por exemplo, para fazer estabilidade, né? E aí eu acho que é o que a Fran mencionou, no sentido de você ter esses materiais substitutos. Então, por exemplo, eu posso ter células obtidas de doadores saudáveis e não do modelo na doença, né? Porque eu tenho uma célula autóloga que vai ser, vamos dizer assim, modificada geneticamente e vai servir como um material substituto na realização desses testes. Então, eu acho que essa customização de forma a tornar o processo mais desafiador vai acontecer mais na terapia gênica ex vivo do que na terapia gênica em vivo, que eu acho que vem um pouco na fala do professor, né? Então, assim, isso eu acho que para a terapia gênica ex vivo vai ser realmente, acho que um grande problema. Para a terapia gênica em vivo, apesar do lote, o lote vai ser um tamanho, vão ser feitos esses testes e ele vai sendo distribuído aí, né, de forma, inclusive, como o João falou, né, mundial,
porque o uso é restrito, né, por conta da doença rara. Então, eu acho que essa questão vai ser muito mais complexa quando a gente falar de terapia gênica ex vivo de produtos autólogos, né? Até mesmo a produção em frascos rolantes, eles fazem o cálculo da área, né? E de quanto aquela área vai produzir. Então, é tudo muito planejadinho, realmente, no desenvolvimento da qualidade do produto, né? No desenvolvimento do próprio produto. Então, realmente, isso não é problema. Só corrigindo a informação aqui, gente, que eu olhei agora, no finalzinho do processo do Luxturna, eles estenderam a validade para 24 meses, tá? Então, 24 meses é o máximo. Eu lembrei na hora, ainda falei, o João falou 2017, está errado, João. Eu até não prestei atenção na pergunta. Aqui. Eu não prestei atenção na pergunta do professor agora no começo, porque eu estava olhando os documentos aqui. Mas é isso. Renata, posso só fazer uma colocação? Sim, claro. Eu só queria perguntar. Não, a Renata citou as terapias ex vivo, né? Eu fiquei pensando nos CAR-T, por exemplo. Eles são células de uso mais imediato, que não vão requerer a necessidade de armazenamento e tal. Como fica a exigência de estabilidade a longo prazo? É necessário fazer os testes? Os guias pedem ou não? Já que é um produto que vai ser usado rapidamente. Eu fiquei pensando nessa questão também. Excelente a pergunta. Eu acho que é muito nesse sentido, né? Eu acredito, né, que eu acho que a gente olhou, né, João? Eu acho que a gente chegou a olhar isso. Os que já estão aprovados, registrados fora, né, que a gente, inclusive, já teve solicitação aqui, mas a gente ainda está em fase de análise, eles têm validade de 12 meses, né? Então, tanto o Kymriah quanto o Yescarta também, se eu não me engano, são 12 meses, né? Então, as empresas, eu acho que realmente a tendência é que você não tenha extensão, porque é um produto customizado. Agora, no sentido de depois, como a gente vai falar, acho que o Martim vai mencionar isso também, você ter aí produtos não mais customizados e autólogos, aí você vai ter que realmente fazer esses testes aí para você ter, né? Você vai ter que fazer isso mas, de forma Renata, rotineira. 12 meses do quê? 12 meses de CAR-T já modificado ou 12 meses do vetor? Já modificado. Já modificado. Já modificado? Ok. Tá a gente ótimo. olhou, porque teve uma demanda, e eu lembro que eu recentemente olhei para ver como é que estava aprovada a validade do Kymriah lá, né, no FDA, no FDA. E os CAR-T é interessante porque nós vamos discutir bastante a partir de amanhã, e ele surge até uma nova figura do ponto de vista regulatório, que é out of specification, né, fora da especificação, que vai ter situações de liberação fora da especificação. Nós estamos falando de um produto muito customizado. Mas isso eu acho que a gente podia discutir no CAR-T, porque a gente vai ter terapia ex vivo, a gente vai ter uma série de conjuntos de informações básicas para a gente conseguir compreender, né? Ok. Assim, só para lembrar que, em termos de regulamentação, se vocês olhar no site do FDA, agora estão fazendo quase uma regulamentação para cada doença. É incrível, né? Principalmente doenças monogênicas, né? Então, você vê a complexidade do negócio aí. Aqui estou vendo que tem várias perguntas interessantes. Essa pergunta, Valéria, talvez o Juan e Hilda poderia responder junto. No caso de produto de hemofilia, que o João já citou, já que o vetor não é integrativo, como fica a questão da reaplicação do produto se houver necessidade por perda de eficácia a longo prazo? Bem, com os vetores de adenovírus associado, sempre quando tem a reaplicação desse vetor, existe JANAB circulante, né, resposta imune ali, que vai neutralizar esses vetores. Então, a ideia para reaplicação seria usar sorotipos diferentes, né? Então, seriam usar capsídeos diferentes para eles conseguirem, e que realmente gerem respostas imunes distintas. Então, isso precisa estar caracterizado, simplesmente para não ter um aumento dessa resposta imune que não é o desejado, né? Agora, a reaplicação do mesmo capsídeo, todos os trabalhos mostram que não funciona, né? Inclusive o Luxturna, uma das questões do Luxturna,
no tratamento dos pacientes, né, na primeira fase, o NIH só aprovou um olho, e o paciente estava com os 2 olhos comprometidos, né? Então, qual olho escolher, né, para fazer o tratamento? Porque sabia, se fizesse um olho, não pode fazer no outro, né? E agora eles já fazem nos 2 olhos ao mesmo tempo, né, para evitar esse problema. Mas o paciente pagou para segundo olho? Bem, o pagamento agora é por injeção, mas né? isso é fato Mas naquela real. época, mas naquela época ainda era fazia, era teste, eles não pagavam, né? E eles ganharam um olho só. Eu só queria fazer um comentário, né, que estava na fala de vocês. Então, quando essa questão do caseiro, né, dessa produção caseira, artesanal, né, que foi a palavra que vocês usaram, o que é considerado produção artesanal é quanto mais manipulação se tem. Então, a questão do whole bottle é que ela precisa ser aberta e transfectada, né? Então, quanto mais manual o processo mais artesanal. Então, isso é o artesanal. Tá? Então, a automatização do processo ele deixa de ser artesanal, independente do volume. Então, tem automatização em pequeno volume e automatização em grande volume. Tá? O artesanal ele tá se referenciando, na realidade, à manipulação mesmo. Tá? Então, o que significa manipulação? Chance de contaminação, então isso acaba exigindo outras análises também. Ok. Não sei se o Juan tem alguma coisa para complementar sobre isso. Sobre exatamente o quê? O último conversa sobre a possibilidade de reaplicação na clínica do vector não integrativo, no caso de hemofilia. Não sei se você chegou a ver alguma coisa na sua experiência. Não, para falar a verdade, eu não vi nenhuma, inclusive nos documentos que foram encaminhados, é fundamental o monitoramento, né? Indiscutivelmente, a partir do momento que você faz a aplicação no paciente em si. Mas não li nada a respeito com este produto em si, da reaplicação dele. E tem uma série de questões que eu eventualmente vou abordar um pouco mais adiante, que quando eu, pelo menos, eu recebo um dossiê desse para fazer uma análise, eu tenho que começar desde do princípio, conhecendo a doença, a fisiopatologia da doença e todas as implicações que essa doença traz no indivíduo no estágio pré-terapia gênica, porque nós sabemos que existe um produto que todos os hemofílicos usam, e quando eu fiz a análise desse dossiê que foi entregue, eu fiz como se realmente estivesse fazendo uma análise formal, e já desde o início eu já teria uma série de indagações até nos critérios de inclusão, porque existe uma sobreposição que eles colocam em relação à forma grave e à forma moderadamente grave, que é baseada no percentual de atividade do fator 9, que isso claramente pode implicar nos resultados. Tanto é que, como muito bem colocado numa daquelas ilustrações, nos filmezinhos, que cada paciente vai ser utilizado como seu próprio controle. Ele não é utilizado coletivamente como na maioria dos ensaios clínicos, onde você pode pegar e fazer um estudo coletivo. Não, cada um deles terá a sua própria história e cada um será o seu próprio controle. Então, eu teria uma série de outras observações, que eu fiz algumas anotações, que depois a gente pode conversar, mas eu não vi nada com relação a este produto e a reaplicação. Ok. Uma pergunta do João, também acho super interessante, que diz o seguinte: sobre a construção do vector lentiviral, foi discutido que a remoção de U3, que se torna o vector mais seguro? Pergunta. Eu poderia entender que, nesse caso, mesmo que possa ocorrer recombinação, a ausência desse promotor poderia dificultar a expressão do vírus resultante? Ok, é o seguinte, como é que qual é o princípio de você construir vetores mais seguros? Ok?
basicamente, você fragmenta ao máximo o genoma do vírus, entende? Porque se eu colocar genoma, nesse caso, se citou lentivírus, pego o genoma inteiro, deletando apenas a parte de sinal de encapsulamento, eu coloco na célula, tá certo? A chance de acontecer combinação, ou seja, colocar alguma sequência psi, que nosso genoma tem sequências semelhantes, e leva o vírus selvagem, é grande. Então, a ideia é basicamente fragmentar máximo. Então, esses vetores de última geração, né, como o carro tem versão 1, versão 2, agora nos vetores a gente fala de primeira geração, segunda, terceira geração, assim vai, né? E cada vez mais fragmentando, e aí, ao mesmo tempo, olhando o título viral, ou seja, se a quantidade de vector viral produzido, mesmo fragmentando, continua sendo título alto ou não. Então, na base disso, que então, chega a um ponto. Agora, a questão da expressão gênica é o seguinte: quando você faz isso, geralmente você coloca um promotor interno, ou seja, o controle de expressão do seu gene especificamente já não é mais feito por promotor do vírus, mas você coloca um promotor interno. Por quê? Você está inativando o promotor do retrovírus, né? Então, para que a expressão continue, você coloca um promotor interno. Não sei se ficou claro a resposta aí. Ficou sim. Fazer uma colocação? Claro. Que, como esses vetores integram, né, o 3 já foi mostrado que ele tinha ação também em genes, né, no sítio de integração. Né? Então, tirar esse promotor evita também esse efeito, dependendo do sítio que integra, se tiver algum gene próximo, e ele poder atuar. Tá? Então, estudos em animais experimentais mostraram isso também. Então, nesse caso, por exemplo, aí eu acho que ficou claro para mim, entendi bem essa questão da região 3 e tal. Mas e se ele tiver, por exemplo, nós discutimos até na aula, acho que ontem, né, essa questão da você está injetando esse vetor, traduzindo esse vetor em células que são HIV positiva, né? Esse vírus lá, por exemplo, HIV positivo, se ele fizer uma recombinação, mesmo assim é mais tranquilo, porque o vetor não vai ter esse U3, né? Ou ele podia recombinar e passar o 3 selvagem, sabe? Ficou, né, por falta de conhecimento mesmo, gente, base mesmo para entender. Mas aí eu fiquei um pouco na dúvida com isso. Se em contato com o vírus selvagem, ele poderia recombinar e adquirir essas regiões que foram retiradas, ou isso não tem nada a ver? Então, a recombinação é quase que uma caixa de surpresa, né? Eu acho que a recombinação ela ocorre quanto mais sequências homólogas, né? Sequência de pareamento, não que a recombinação seja homóloga, mas a sequência de pareamento. Então, os dados que têm mostrado é que quando isso acontece, cospe o exógeno, né? Então, cospe o transgene, sequência regulatória. Então, poder acontecer, a gente até chegou a discutir isso na outra aula que a gente falou dos vetores, né? Poder acontecer pode, né? Agora, o quanto que isso acontece, o quanto que é comum isso acontecer, né? Eu te digo que não é comum, né? Isso nunca foi listado como ser uma recombinação que pode acontecer ou que tenha um número que a gente consiga colocar que é uma recombinação plausível, né? Que já foi vista, tá? Mas que a recombinação pode acontecer, pode, teoricamente pode. Tá? Então, quanto menos sequência, menor a chance dessa recombinação acontecer. Então, também tirar o 3, né, você está desfavorecendo essas recombinações. Perfeito. Então, sinal, é um fator mais de segurança. Né? Uhum. Entendi. Ok. Tem mais algumas perguntas, mas eu também queria colocar um ponto para discussão, porque ontem eu assisti alguns vídeos sobre nossos assuntos de hoje, né? Sobre questão de fase de ensaios clínicos, entende? Lá, então, de uma forma clássica, a gente coloca a fase 1 envolve talvez algumas dezenas de pacientes, a fase 2, talvez 50 a 100 pacientes, a fase 3, número de centenas de pacientes. Uma forma clássica, entende? Mas se a gente olhar o produto terapêutica autorizado recentemente, quanto o Zolgensma, Luxturna, se você olhar o número total de pacientes que participaram durante todos os estudos, fase 1, fase 2, 3, aí número muito pequeno, entende? Porque são doenças raras.
Então, eu queria, assim, deixar bem claro que essa questão de envolver centenas até milhares de pacientes envolvidos para ensaios clínicos, elas têm que olhar diferentemente para a doença gênica, doença monogênica particularmente. Não sei se o Juan talvez pode comentar um pouco mais sobre isso. Eu concordo plenamente com você, Sang. Isso é uma limitação enorme que se tem ao estudar as doenças raras, e entre elas as doenças monogênicas. E tem uma outra questão, quando você comentou que os protocolos estão cada vez mais individualizados por doença, e talvez isso seja uma realidade se nós formos discutir a incorporação desses medicamentos na lista de dispensação do SUS, pensando em algo mais amplo, coletivo. Nós temos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas específicas para cada doença, e é lá que estará todas as instruções relacionadas à eventual incorporação desses medicamentos na lista de dispensação do SUS, e isso virá doença a doença, não só por conta da raridade delas, mas por conta das especificidades de cada uma delas. Então, se a gente for discutir hemofilia, para esse ensaio clínico que nós vamos discutir, os critérios de inclusão são para maiores de 18 anos. Todos esses indivíduos, eles eventualmente foram diagnosticados ainda criança, então eles já estão fazendo uso de fator 9 há muitos e muitos anos. E eles são distintos, e os programas de tratamento baseado nos protocolos brasileiros, eles também são distintos dependendo do fator 9 recombinante. Quanto mais novo é esse fator 9 recombinante, eles vão mudando as suas estratégias protocolares. Então, claramente, cada um desses indivíduos, eles serão únicos, uma vez entrando em qualquer tipo de projeto de terapia gênica. Nós não temos como comparar indivíduo por indivíduo, porque eles vão vir com históricos bem distintos. Entendeu? Mas eu vejo com bons olhos essa especificidade por doença, ainda mais por serem raras, né? Uhum. Correto. Ok. A Juliana, assim, está perguntando, que é uma dúvida na base de discussão sobre o tempo de expressão. Ela diz o seguinte: por quanto tempo o paciente estaria produzindo o fator recombinante e em que ponto haveria a necessidade de nova dose de terapia em função da perda da aplicação ao longo do tempo? Bom, eu acho que é mais ou menos assim, eu falo para a palavra óbvia, mas não sei se é tão óbvio, mas, enfim, você monitora o nível no caso, a gente está falando sobre fator de coagulação, né? Você monitora no sangue, ele tem aquele limite, né, que é suficiente para você ter efeito terapêutico. Então, quando chegar o momento, provavelmente é a hora de você reaplicar o vector, correto? Agora, falando sobre a resposta eu respondo sobre isso, né? A questão da troca de sorotipos para evitar a resposta imunológica. Sim, isso é o que tem feito, mas, ao mesmo tempo, principalmente os pacientes que já foram administrados, eu lembro o caso dos vetores adeno-associados, esse uso de imunossupressores para controlar a resposta imune também tem experimentado, aparentemente tendo resultados razoavelmente bons aí. Bom, nós estamos chegando quase 10 horas, pelo que eu vejo, o nosso tempo até 10 horas, depois nós teremos intervalo e continuar com a análise do dossiê, correto? Vamos ver se tem uma última pergunta. Só queria fazer um comentário aqui, que teve uma fala da Fernanda, achei interessante aqui também, né, que teve as perguntas e comentários aqui da Fernanda, mas bem rapidamente, acho que depois talvez a gente possa até, algumas discussões a gente possa fazer na hora da análise dos dossiês, tem algumas perguntas que eu acho que dá para a gente ir discutindo quando for fazer atividade de grupo, mas eu achei interessante essa pergunta da Fernanda, que ela coloca a questão, né, dos produtos, se os produtos de terapia avançada registrados incluem as vacinas, né? E aí a gente, inclusive, já discutiu isso também, né, nas nossas primeiras aulas, o professor Sang também já perguntou. Na verdade, eu até apresentei no primeiro dia um consenso, né, da Europa, porque o nosso marco regulatório
ele foi muito baseado no modelo europeu, né? E a nossa, inclusive, nossas definições e tudo. E lá já chegou essa dúvida e eles têm, inclusive, um posicionamento, né, sobre a questão das vacinas para doenças infecciosas, e aí, assim, o recorte deles é bem claro, inclusive isso está na norma deles, elas não são reguladas, eram reguladas, entendidas como produtos de terapias avançadas até o ano 2000, mas depois a gente até entende que foi uma questão uma questão, vamos dizer, interna de divisão, até pelas especificidades, né, de estudos clínicos com vacina, né, para doenças infecciosas. Então, era considerado, sim, um produto de terapia avançada até os anos 2000, mas depois não, né? No entendimento seco da coisa, ela poderia até ser entendida como terapia gênica. Quer dizer, ela é, né, um produto de terapia gênica em determinadas situações, mas ela não é considerada como produto de terapia avançada. Nem na Europa, nem para o FDA, porque a lista dos produtos aprovados, tanto de terapia celular e gênica no FDA, ele não inclui nenhuma vacina para doenças infecciosas. Agora, vacinas oncogênicas, aí sim, né, você já pode considerar, dependendo, né, dependendo da situação, você pode considerar como produto de terapia avançada. Aí vai depender aí da questão, né, caso a caso, a gente tem uma câmara técnica que faz essa avaliação e enquadramento dentro da nossa definição. Então, para a gente hoje, né, inclusive é o que aconteceu aqui dentro da agência, ela é entendida como um biológico, né? Entra no marco todo regulatório e na avaliação da gerência de biológicos. Bom, Renata, está muito bem colocado. Eu só queria complementar que é o seguinte, primeiro, essa divisão é uma divisão, quer dizer, a separação de ficar aqui com vocês ou outro, é só uma questão logística de trabalho, entende? Mas, curiosamente, essa discussão também tem tido, por exemplo, eu faço parte do CTNP, lá também está discutindo se a vacinação gênica deveria fazer parte ou não, Mas, enfim, o fato é o seguinte, a tecnologia, a plataforma usada para essa vacinação genética, praticamente a mesma plataforma usada para terapia gênica, entende? Quanto a se colocar não, aí depende de vocês aí. E outra questão pontualmente sobre vacinação, entende? Como você mencionou, estamos falando de vacinação gênica de doenças infecciosas, mas tem vacinação preventiva ou terapêutica particularmente para vacinação contra câncer, por exemplo, entende? Aí sim, aí faz parte do nosso aqui e é terapia gênica de modo geral. Mas, como eu disse, quanto a essa segregação de um lado para o outro, depende do time da Anvisa aí. É isso mesmo, doutor Sangue. Eu acho que um pouco da discussão internacional vem da expertise de vacina, a tecnologia de desenvolvimento e regulação de vacinas, ela é muito complexa e tem isso. E tem uma questão também que a gente vem percebendo nesse conceito de terapia gênica, é a questão assim, da capacidade daquele terapêutico fazer uma ação sobre uma correção, aqueles verbos, né, de intervenção, num gene, ou defeito, ou o que seja. Então, isso acaba sendo diferente, né, do conceito da vacina, né, que você vai colocar um material genético exógeno que vai utilizar todo o maquinário celular ali, biológico, para produzir aquele antígeno, né? Mas aqui a ideia da terapia gênica é um pouco mais, jogando um pouco mais os produtos, quando ele vai ter uma ação de um processo no gene humano, uma coisa assim, né? Então, acho que um pouco mas isso tudo é regulatório, é uma forma só de organizar. Eu acho que o grande divisor lá em 2000 foi a questão da expertise do desenvolvimento vacinal. Eu acho que essa é a grande ideia. E agora vai se aprimorando do ponto de vista da ciência, né, desses produtos, se ajeitando mais numa terapia e um outro mais numa prevenção, como o senhor colocou, que vai ter casos, inclusive, preventivos mesmo do câncer, que vai ser uma terapia, né? Então, mas isso é uma questão regulatória mesmo. Ok. Renata, eu tenho acompanhado as perguntas, não sei se deixa de escapar alguma pergunta,
se vocês lembrarem. Eu acho, professor, que se for o caso, a gente pode até, por exemplo, pessoal aí que acha que quer alguma coisa a mais, a gente pode fazendo a discussão nos grupos. Por exemplo, eu vi que tem muita pergunta aí do ponto de vista de fabricação, né, que a gente pode fazer na discussão dos grupos, né, que está muito alinhado. Então, quem não se sentiu aí, acha que ainda está com dúvidas, a gente pode deixar esse momento aberto para quando a gente for fazendo a discussão dos grupos e no momento final aí também, né, para a gente levantar esses pontos da discussão dos grupos, a gente retoma o que faltar. Pode ser? Renata, as que eu coloquei aqui, eu acho que dá para jogar, para discussão, porque é bem no contexto mesmo. Eu peguei algumas partes assim que ainda não foram muito abordadas, né, nas apresentações, para a gente poder puxar o assunto aqui, mas eu acho que dá para jogar sim. Ótimo. Tá bom, gente. Então, gente, já são 10h05, vamos fazer intervalo.